Então, a casa alunos, professor Mauro Chaves de volta, né? Vamos falar hoje sobre uma parte bem interessante do nosso edital, que fala sobre legislação específica para a EBSER. Então, sempre quando o aluno vai fazer um concurso da EBSER, já deve ter notado que algumas matérias são básicas, e uma delas é a legislação aplicada a essa instituição que nós vamos fazer o concurso, né? A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então, a primeira coisa, sempre ficar de olho, porque a parte da legislação ela é cobrada em prova. Normalmente eles colocam aí 2, 3, 4, 5 questões, ou seja, qualquer uma questão faz diferença, imagina 3, 4, 5, faz muita diferença mesmo. Então sempre tem aqueles pontos mais importantes que a banca cobra em relação à legislação da EBSER, e é isso que nós vamos ver agora, né? Porque primeiro eu vou ter que saber como nasceu essa intenção de criar a EBSER, a partir de quando, a lei que regula a instituição, depois seus regimentos internos e tudo mais, claro que estão cobrando sempre a segunda edição, e aí automaticamente nós vamos ter uma noção boa da legislação aplicada à instituição e automaticamente preparados para fazer o concurso, né? Primeira coisa que eu vou ter que notar é a partir de quando começou a intenção, né, quando teve início a intenção de criar uma instituição dessa natureza. Mais ou menos em 2010, ou seja, no final do governo Lula, nós tivemos uma pesquisa feita pelo Tribunal de Contas da União e outras instituições e viram que os hospitais universitários no Brasil estavam literalmente capengas, ou seja, caindo aos pedaços por falta de uma série de aspectos, né? Por falta de estrutura, por falta de investimento, falta de cuidado, falta de gestão, falta de pessoal. Então, automaticamente, o Tribunal de Contas viu, né, e outras instituições também, que se o governo não criasse algum mecanismo interessante, que infelizmente os hospitais universitários poderiam fechar as portas, que seria uma vergonha ao Brasil, até porque o hospital universitário é um celeiro para você treinar, para você atualizar os profissionais de saúde no Brasil e também prestar serviço à população, né? Então, o governo pensou o seguinte: poxa, eu estou no final do governo, já final aqui de 2010, então vou ter que tomar alguma providência para tentar melhorar essa situação. Então, assim aconteceu. Eles começaram a criar, né, mecanismos para ter uma instituição que ia cuidar, que ia gerir e administrar e principalmente ia reabrir determinados trechos dos hospitais universitários que estavam fechados, né? Então, primeiramente, foi criado então um decreto em 2010, que é que nós vamos ver daqui a pouquinho. Este decreto ele fala sobre a possibilidade de reestruturar os hospitais universitários brasileiros e, com esta reestruturação, melhorar tanto na área de saúde quanto na área de educação. Mas por quê? Porque literalmente são essas duas áreas que estão estritamente ligadas com hospitais universitários. Vamos dar exemplo aqui do nosso HUB, o Hospital Universitário de Brasília, né, ligado à UNB. Então eu já fui atendido lá, era um serviço muito bom, só que chegou uma época que o governo deixou de investir nesses hospitais e aí começou a faltar material, faltar o pessoal, a estrutura começou a ficar defasada, não tinha reforma, não tinha ampliação e automaticamente começou a cair muita qualidade, não só em relação ao ensino para os estudantes, também com uma questão da saúde, né, prestada ao cidadão, até porque, querendo ou não, se eu estou treinando lá, se eu sou residente e tudo mais, eu vou prestar um serviço de saúde à população, ou seja, os dois ganham, tanto na questão da saúde quanto na questão da educação. Então o governo então preferiu criar uma norma, inicialmente um decreto, né, para reestruturar, né, daí criou o chamado REUF, né, um plano de reestruturação dos hospitais universitários, foi o primeiro passo. Segundo passo, criar quem ia dar uma alavancada nessa reestruturação que foi a EBSER. Então, na verdade, a EBSER ela nasceu dessa intenção, desta necessidade do governo de reestruturar os hospitais universitários, porque a maioria estavam capengas, aqueles que eram modelos em 2000, 2001, 2002, já em 2010 não tinham a mesma qualidade, nem a mesma estrutura que tinha antigamente. Então o governo falou, não, vou mudar, vou melhorar. Então é essa a sistemática que eu vou estudar na questão da legislação da EBSER, sabendo que ela nasceu primeiramente de uma intenção de reestruturar a partir deste decreto que nós vamos dar uma olhada agora. Observe então que nós temos aqui este decreto 70, né, deixa eu só colocar o número aqui, né? Então, decreto 7082, notem, né, que ele é de 2010. Então, o governo já viu em 2010 a necessidade de reestruturar os hospitais universitários. E assim aconteceu. Criou, então, esse REUF aqui, que
seria um programa nacional de reestruturação dos hospitais universitários, não esquecer, vinculados ao governo federal. Então, neste caso aqui, a intenção seria a reestruturação desses hospitais através de vários meios que nós vamos ver agora. Primeiramente, este REUF, ou seja, este plano de reestruturação, a intenção dele era criar condições de quê? Materiais e institucionais para que os hospitais universitários pudessem o quê? Desempenhar suas funções relativas à questão do ensino, a questão da pesquisa, a questão da extensão, né, e a questão da assistência à saúde. Então aqui notem que eu tenho duas áreas extremamente importantes. A primeira área aqui, antes da barra, seria a questão da educação, né? Então aí nós temos a vinculação ao Ministério da Educação nesta prioridade. E a segunda aqui, após a barra, né, podemos colocar com certeza a questão da saúde, daí o Ministério da Saúde também estando presente, né? Então notem que a intenção aqui é literalmente criar condições para que os hospitais universitários desempenhem bem suas funções na área de quê? De educação e saúde. Continuando, vamos ver que na área de ensino, a questão da pesquisa, a questão da extensão, os hospitais universitários vão literalmente fazer uma função de ensino-aprendizagem e treinamento. De quem? Literalmente também de formação de pessoas, inovação tecnológica e novas abordagens em relação ao serviço da área de saúde com os seguintes objetivos. Primeiro, nós vamos atender a questão da graduação na área de saúde, principalmente em relação ao pessoal da medicina, com uma questão de internato ou então uma questão de estágio para os demais cursos, né? Então notem que a primeira intenção que nós temos aqui no parágrafo primeiro é exatamente dotar, né, o hospital universitário de uma estrutura que ele na verdade já tinha, mas infelizmente tinha sido deixado um pouco de lado, que é exatamente para que tenha a questão do ensino, da pesquisa, da extensão, que sirva como um internato para os estudantes de medicina, né, pessoal literalmente aí, do curso de medicina, e também uma espécie de estágio, que esse estágio aí vai ser acompanhado para o pessoal dos outros cursos de saúde, por exemplo, enfermeiros, técnicos e outros. Então, neste caso, a intenção aqui seria inicialmente voltada para a área do ensino e depois nós vamos ver também a questão da saúde. Continuando aqui, nós vamos desenvolver pós-graduação, ou seja, também aqui preocupado na questão do ensino e todos esses ofertados em relação à área de saúde. Bom, continua aqui, fala sobre a questão das vagas de residência médica, né? Então, sempre aqui especializar os médicos na área de saúde. Continuando aqui, podemos saltar esse inciso 4, que fala sobre a questão de multiprofissional, né? Agora o inciso 5 é importante, que fala sobre a questão de pesquisas na área de interesse do SUS, né? De acordo com o perfil local e regional. Um exemplo, claro, nós temos aí, são essas epidemias em relação a dengue, zika, chikungunya e outros, né? Que então pode um hospital universitário desenvolver, né, determinadas pesquisas para melhorar a condição de determinada região do Brasil. Então, hoje, né, o hospital universitário com certeza tem uma grande, digamos assim, contribuição para melhoria e principalmente aí para determinados perfis epidemiológicos que nós temos no Brasil. Então, sempre lembrando, hein, a intenção, toda vez que fala em hospital universitário, voltado para duas áreas prioritárias, primeiramente, né, a educação e a saúde, né? Na verdade, uma não se dissocia da outra, né? Continuando, aqui já fala na questão da assistência à saúde, né? Eles vão ser centro de referências de, prestem atenção agora, média e alta complexidade, né? Então, neste caso, como centro de alta e média complexidade, esses centros vão ter determinados objetivos, e são esses que nós vamos ver agora. Primeiro aqui, como nós falamos, né, atenção de média e alta complexidade, automaticamente, então, vai ser um hospital que, dependendo da região, será de referência, vai ser procurado pela população em determinadas situações e, com certeza, a população vai ficar satisfeita com o atendimento aqui, né? Mais abaixo, fala sobre
novas tecnologias em relação à saúde, principalmente questão de pesquisas, né? A qualificação de recursos humanos, então nós vamos qualificar os servidores, as pessoas que venham trabalhar nessa parte, podemos saltar aqui, e não esqueça, nós temos diretrizes para os hospitais universitários federais, de acordo aqui com esse artigo 3º, né? Então não esqueçam que, neste caso, aqui seria de média e alta complexidade o serviço prestado pelo hospital universitário na área de saúde. Então, média e alta complexidade, caso pergunte, né? Então, mais abaixo nós vamos ver quais são as diretrizes que esse sistema de reestruturação dos hospitais ele vai seguir. Primeiro, nós vamos instituir mecanismos para que haja o financiamento, né, compartilhado entre as áreas, as pastas de educação e da saúde, né? Então, observe que esse financiamento, literalmente, ele entra no orçamento da União, nas pastas de saúde e educação. Aí o aluno se pergunta, poxa, mas a IBC depois, quando ela for criada, ela vai estar vinculada a quem propriamente dita? O pessoal da saúde ou o pessoal da educação? Então nós vamos ver isso daqui a pouquinho na lei que instituiu a IBC. Mas de antemão, então, nós sabemos que ela cuida destas duas áreas, ela recebeu recursos, né, quando foi criada, recursos da União, recebeu esses recursos das pastas do Ministério da Saúde, da Educação e, claro, o Ministério do Planejamento ficou de olho exatamente onde seriam colocados esses recursos, né? Então, a primeira coisa aqui é criar mecanismo para captar o recurso das duas pastas, Saúde e Educação. Vamos ver o resto aqui. Mais abaixo nós temos a questão da melhoria dos processos de gestão, porque o grande problema em alguns hospitais universitários era a gestão, uma gestão falha, às vezes pouco qualificada, infelizmente. Vamos adequar a estrutura física, ou seja, nós vamos ampliar alguns hospitais, nós vamos reestruturar como seria determinada parte física, porque tinha um hospital que ele não estava atendendo a população, ele já não tinha uma estrutura adequada para tal, e com certeza, se esse serviço ele não é bem adequado, a população reclama e o aluno ele não aprende como deveria, né? Vamos também recuperar e modernizar a questão do parque tecnológico, então comprar novos equipamentos, né? Então, na verdade, tudo isso aí depende de financiamento. Então, se eu tiver uma boa estrutura física, um bom material, gente treinada e uma boa gestão, o serviço com certeza vai fluir e muito, né? Por isso que diz, vamos aprimorar as atividades hospitalares vinculadas ao ensino, pesquisa e extensão e também a questão voltada à saúde. Então, sempre aqui esses objetivos. Não esquecer que normalmente o edital ele não fala claramente sobre a necessidade de ler e de, digamos assim, entender bem este decreto. Normalmente isso aqui é como se fosse uma prévia para que o aluno tenha noção de que, baseado nisso aqui, é que nós vamos arrebentar com a parte da legislação específica, né? Mais abaixo aqui, o artigo 4º, fala sobre a questão do financiamento, né? Então, o financiamento desses hospitais universitários, como nós sabemos, ele vai ser partilhado. Aí nós vamos ter inicialmente uma parte de educação e depois da saúde, exatamente para que cada um cuide, né, de determinadas áreas, né? Aí nós vamos saber o seguinte, como é que é feito esse esquema aqui do partilhamento? Então diz, ó, para o exercício 2010, o Ministério da Saúde ele vai alocar uma quantidade interessante. 2011 também e 2012 também, só que a questão aqui é que nós vamos ter uma diminuição gradativamente da contribuição do Ministério da Saúde. Então, inicialmente ele contribui mais e aí depois vai diminuindo a contribuição dele, porque, claro, o Ministério da Educação vai ter que entrar também com a sua parte em dinheiro. Perfeito aqui, né? Aí nós vamos ter, para realizar essas diretrizes, seguir determinadas medidas, né, que devem ser observadas. Primeiro, nós vamos, como falou, modernizar a gestão dos hospitais universitários, né? Essa modernização significa principalmente uma espécie de transparência e uma responsabilidade. Vamos adotar protocolos e padronização, por exemplo, de compra de insumos para evitar, né, desperdício e principalmente que a população possa acompanhar onde está sendo investido o dinheiro disponibilizado pelo governo. Então, observe que neste caso a primeira coisa que eu vou fazer é a modernização da gestão do hospital universitário. A sua gestão vai ser transparente,
vai ser eficiente, nós vamos padronizar, por exemplo, a aquisição de insumos, vamos padronizar como vai ser feita determinada licitação, se preciso ou não, exatamente para evitar o que aconteceu antes, né, em alguns hospitais, que foi exatamente gastos desnecessários e por conta disso os hospitais entraram em colapso financeiro, que infelizmente foi a realidade até 2010. Então, até 2010, 2011 mais ou menos. Então, durante muito tempo, o hospital universitário no Brasil teve dificuldade financeira por uma má gestão, ou seja, pessoas que não eram tão qualificados, infelizmente, estavam administrando os hospitais e o resto a gente já sabe qual foi o resultado. E mesmo que ele fosse bem qualificado, não adianta você ter grande qualificação e não ter recurso para gerir uma instituição dessa. Então, nós juntamos os dois, a qualificação e o recurso já determinado pelas pastas saúde e educação. Então até aí tranquilo, né? Aí nós vamos ver mais abaixo que nós vamos implantar aqui um sistema que gerencial de informações. Então tudo isso aqui como ferramentas para melhorar a situação desses hospitais. Mais abaixo tivemos aqui reformas de prédios, precisava mesmo que tinham uns caindo nos pedaços, né? Construção de novas unidades hospitalares, precisou com certeza. E aí o que aconteceu? O pessoal já fez essas novas unidades de acordo com as diretrizes da Anvisa, né, que falava exatamente sobre como você determinar um espaço no hospital destinado à atenção de média e alta complexidade. Então notem que esse inciso terceiro, ele vem exatamente mostrar que eu devo preparar a estrutura física do hospital para média e alta complexidade, para um atendimento adequado e com certeza seguindo que as bases, seguindo, digamos assim, os padrões fixados pela Anvisa. Então, caso pergunte, né, este decreto ele é uma base para que eu entenda de onde saiu o EBSER. Então, o EBSER saiu da necessidade de você criar uma instituição para gerir, para administrar e para trazer recursos em relação ao Hospital Universitário Federal. E assim foi criada a EBSER dentro desta realidade aqui deste decreto, né? Então viram que o decreto ele cria exatamente mecanismos para que eu possa ter dinheiro, para que eu possa bem administrar, mas que eu vou seguir um padrão fixado pela Anvisa do estabelecimento. Então eu vou ampliar as unidades que nós temos, né? E nós vamos construir também novas alas, novos blocos dentro de hospitais universitários, todos em regra com dinheiro do governo federal. Continuando, nós vamos ainda comprar, né, novos equipamentos. Observe a aquisição de novos equipamentos em relação à saúde para substituir aqueles que eram obsoletos, né, que estavam ultrapassados, até porque a saúde ela sempre, né, tem novos equipamentos, são equipamentos caros, merecem uma grande atenção e principalmente estar colocados no local adequado. Vamos então melhorar a questão da gestão de recursos humanos, ou seja, tentar valorizar o servidor, tentar exatamente capacitá-lo. Então isso é interessante em qualquer instituição, né? Vamos aqui também sobre a questão do potencial incremental, ou seja, melhorar o potencial tecnológico e a pesquisa em relação aos hospitais universitários, né? Perfeito aqui. Aqui também nós vamos criar, né, processos permanentes de avaliação, tanto das atividades na área de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica, como tem a questão da área de saúde. Então notem que a intenção aqui seria não só melhorar o serviço, mas criar um mecanismo que garanta que esse serviço está sendo mesmo de qualidade, né? Então, a criação desse processo permanente, a criação desse mecanismo para avaliar como será feito o serviço na área de saúde e educação, automaticamente dá um retorno à instituição para ver se o serviço está sendo bem prestado, né? Perfeito aqui. Mais abaixo fala sobre essa criação de outros mecanismos, né? Até aí tranquilo. Podemos então dar uma voltinha aqui no parágrafo 1º, diz então que 3 ministérios, né, o da saúde, o da educação e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, né, esses 3 ministérios vão fazer o quê? Vão elaborar em conjunto, né, exatamente que parâmetros que vão contribuir para como será feito o quadro de lotação desse pessoal, como é que eu vou instalar, né, como é que eu vou colocar
neste caso, qual vai ser o quadro, qual é a composição, que profissionais eu preciso. Então, na verdade, aqui o pessoal está muito preocupado com como deve ser feita exatamente a avaliação e como deve ser feita a contratação desses novos servidores. Perfeito aqui, né? Mais abaixo, fala que a universidade apresenta aos Ministérios da Educação e da Saúde um plano de reestruturação do seu respectivo hospital universitário. Então, cada universidade vai fazer um projeto de como deve ser reestruturado o seu hospital, o que tipo de material tem que ser comprado, qual bloco deve ser ampliado, quais novos devem ser construídos, e a partir do momento que os ministérios recebem esse planejamento do hospital, já começam então a preparar o orçamento para o ano seguinte para entrar no orçamento da União e para que a gente possa liberar esse dinheiro para a reestruturação desses hospitais. Então, qual o raciocínio aqui? O hospital ele quer, né, melhorar, ou melhor, a universidade quer melhorar o seu hospital. Então eles vão fazer um plano de reestruturação, o que deve ser feito, quantos servidores devem ser contratados, o que deve ser ampliado, o que deve ser comprado, e aí eles entregam para o Ministério vê a viabilidade desse pedido e já inclui no orçamento para o ano seguinte. Então o ano seguinte já vai ser liberado. Exemplo, na semana passada nós tivemos, né, a veiculação na mídia que mais um percentual em dinheiro foi liberado para a reestruturação do Hospital Universitário aqui de Brasília. Então, automaticamente, a cada período de tempo, o governo libera, né, algum valor para que eu possa fazer uma reforma, para que eu possa, literalmente, comprar novos materiais. Então, isso com certeza ganha a instituição, ganha o aluno e com certeza ganha também a população, porque ela recebe, né, com melhor qualidade de serviço na área de saúde, que é assim, uma área que está muito, infelizmente, né, muito deteriorada no Brasil. Então, não esquecer que esse decreto aqui, ele que vai dar abertura para a criação da EBSER, que nós vamos ver mais adiante. Então, o aluno tem que saber que esse decreto, ele cria a reestruturação dos hospitais, depois foi criada a EBSER, com essa EBSER criaram um estatuto social e criaram também uma espécie de regimento interno. Então é bom a gente ter uma noção disso, porque em concurso eles cobram aí uma quantidade boa de questões que com certeza vai fazer diferença depois. Mas abaixo aqui vamos ver o que diz a questão da reestruturação, né? Então diz que esse plano de reestruturação do hospital universitário vai conter as seguintes regrinhas. Vamos ver quais são. Primeira, eles vão observar qual é a situação atual da infraestrutura física, o que tem na área de tecnologia e quais são os recursos humanos disponíveis no hospital. Então, vão fazer um mapeamento nestas áreas para a reestruturação. Depois, vamos ver quais são as necessidades em relação à parte física e à parte tecnológica. Vão fazer um levantamento para descobrir o que está precisando no hospital universitário. Depois, vamos ver qual vai ser o impacto financeiro, ou seja, quanto eu vou gastar para reestruturar esse hospital. Então aqui existe uma média de quanto deve. Claro que a gente não vai liberar o dinheiro tudo de uma vez, isso aí vai ser gradativamente. Depois nós vamos ver como é que está a questão dos recursos humanos, quantas pessoas tem disponíveis, quantos eu precisaria comprar, comprar não, né, contratar, né, quanto eu precisaria exatamente capacitar. Então tudo isso aqui é necessário em relação a recursos humanos, né? Então tudo isso aqui nós temos exatamente para entrar nesse plano de reestruturação. O artigo 7º diz o seguinte, que neste caso, o hospital universitário, o Ministério da Educação, né, o do Planejamento e outros, eles vão exatamente formalizar através de um regime de pactuação global, exatamente com os gestores, né, Ministério da Saúde e outros, para que eu possa então criar mecanismos de reestruturação desse hospital, né? Então, perfeito aqui. Aí mais abaixo, nós temos sobre a questão dos recursos, né? Como nós falamos, eles entram no orçamento da União. E aí, para fechar, inicialmente aqui, fala sobre que este decreto vai com o cronograma da reestruturação, eles vão ser fixados em um ato conjunto dos 3 ministérios, até em moleza, né? Então, na verdade, já vamos saltar, né, para a Lei número 12.550, que institui a criação da EBSER. Então, notem que entre o decreto que fala sobre a reestruturação e a criação da EBSER, nós tivemos aí praticamente do início de 2010 até o final aí de 2011, um ano e pouquinho, né, quase 2 anos,
para que fosse colocado em prática, né? Então o governo viu a necessidade de colocar em prática e pode ver que desde esse período aí, 2012, principalmente, nós temos muitos concursos pelo Brasil afora dessa instituição, que ela literalmente está tomando, né, a dianteira dos estágios universitários e melhorando essa qualidade deles, né? Então, primeiro, diz que esta lei, repetindo, 12.550 de 2011, todo concurso da EBSER, esta lei é cobrada. Então é bom a gente ficar atento nela, é uma lei tranquila, se ela não entra muito em detalhes sobre determinados aspectos, porque não é a função dela. Então, literalmente, mais adiante, os detalhes nós vamos ver nos decretos e nós vamos ver em determinados regimentos e estatutos sociais, né? Então, aqui ela, literalmente, ela cria a instituição, mas não detalha tanto, até porque não é atribuição dela. Então, diz: autoriza o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, né? Muda também um pouquinho desse decreto 2848, que é o Código Penal, e aí vamos ver então para que a EBSER foi criada. Então diz o seguinte: de acordo com esse decreto-lei 200, né, que fala sobre a administração pública, né, nós vamos então criar a EBSER, né? Essa EBSER, sempre lembrando, né, pessoa jurídica de direito privado. Se é de direito privado, ela segue determinadas regras do direito privado, principalmente o regime de pessoal. Então, o regime de pessoal é aquele conhecidíssimo aí da CLT, né? Então, não esquecer qual é a natureza dela, é empresa pública, certo? Essa empresa pública, como nós já vimos no direito administrativo, ela é de direito privado, é até contraditório, né? Empresa pública de direito privado, só que o que vale é isso aí, direito privado. E aí, neste caso, preste atenção, ela é vinculada e não subordinada. Se na prova colocar que ela é subordinada, vamos marcar como errado, porque a vinculação ela entra principalmente nas suas atribuições. O Ministério da Educação vai ficar de olho na EBSER, mas nós temos aqui que exatamente a subordinação seria um termo incorreto. Outra, não tem determinação de quanto tempo, então vai durar, ou seja, prazo de duração indeterminado. Então a EBSER ela pode ficar aí por 5, 10, 15, 20, 30 anos, enquanto for necessário. Perfeito aqui, né? Aí, onde é que fica a EBSER mesmo? Ela tem sua sede e o foro para questões judiciais em Brasília. Agora, preste atenção. Vamos supor que lá na prova eles tirem Brasília, né, e coloque, por exemplo, terá sede e foro no Distrito Federal. Está errado porque, neste caso, o DF é uma área determinada e dentro do DF nós temos várias divisões, né, chamadas de regiões administrativas, e uma delas, a mais importante, seria Brasília. Então, se na prova colocar sede e foro no Distrito Federal, pode marcar errado porque dentro do DF, em um local específico, vai ter sua sede, que é em Brasília. Mas abaixo disso, né, nesse parágrafo primeiro, que a EBSER ela pode manter escritórios, ter representações, ter dependências, ter filiais em outros locais do Brasil. Então, observe que esse parágrafo primeiro, ele já localiza a EBSER dentro do território nacional, dentro do Distrito Federal, em Brasília propriamente dito. Mas nada impede que a EBSER possa criar em outros locais do Brasil filiais, representações, escritórios, até porque é isso que acontece normalmente. Vamos supor, determinado hospital universitário federal cria um vínculo com a EBSER e pede que ela administre seu hospital. Então, por conta disso, a EBSER, vamos supor, lá em São Paulo, lá no Rio, lá em Minas, em Goiás, ela vai administrar aquele hospital, vai fazer um concurso para contratar gente e, é claro, vai ter uma filial naquela região para que ela possa, então, ter um suporte para a sede que fica aqui em Brasília. Então, lembrando, se perguntar em prova, a sede foro fica aqui, mas sempre quando precisar, abrirão filiais e representações em outros locais. A tendência é que praticamente em toda a unidade da federação, dentro de alguns anos, tem uma representação da EBSER. Até porque, em regra, todo estado tem sua universidade federal, né, o estado e o DF,
E essas universidades federais, elas vão precisar, né, de reestruturar os seus hospitais, que a maioria estavam capengas até algum tempo, e quem foi criado para fazer essa reestruturação é a IBSER. Então, qual o raciocínio? O hospital universitário assinou um contrato, assinou um termo, assinou uma parceria com a IBSER, automaticamente nesse local onde tem o hospital universitário, nesse estado, nós vamos criar uma representação. Com isso, faríamos também concurso para a contratação de gente, que é o nosso caso, em breve, né? Contratação de gente para atuar junto a esta instituição naquela região do Brasil, perfeito? Então, moleza. Mais adiante nós vamos retornar, então, dando prosseguimento a essa Lei 12.550, que é a que cria a estruturação da IBSER para fins de nosso concurso.